A tristeza seca os ossos, escreveu Bacon. O indivíduo otimista vive mais tempo, tem maior resistência às doenças, porque tem entusiasmo com as coisas da existência, dando ênfase ao chamado impulso de vida descoberto por Freud. Deste modo, a morte deve ser encarada como um problema pertencente mais ao campo psíquico que ao fisiológico. No entanto, a fase de autodestruição tem uma curva longínqua do completo extermínio, isto é, no aparecimento de uma moléstia de natureza grave, o indivíduo reage, tem os seus sentimentos de culpa sanados em parte e procura voltar à normalidade psico-orgânica. O grau de neurose está estreitamente relacionado ao índice de tendência autodestrutiva, mas não ao ponto de uma aniquilação completa. O suicida está mais situado ao campo da psicose, pois geralmente apresenta traços depressivos endógenos. Uma antiga história diz o seguinte: havia um homem velho, lenhador, que ia todos os dias trabalhar na mata e à tarde trazia para casa um feixe de lenha às costas. Uma vez, com o corpo vergado sob tanto peso, pediu à morte que viesse buscá-lo. Tanta criança morre e eu, velho e cansado, tenho ainda de viver. E de tanto pedir, ela lhe apareceu. Você me chamou, vim buscá-lo. O lenhador engoliu em seco, olhou apavorado para a aparição e respondeu-lhe: sim, eu pedi a sua vinda, mas apenas para me ajudar a carregar o feixe de lenha. Essa é a atitude tomada pela nossa vida psíquica diante do perigo de uma aniquilação completa. Aliás, nenhum soldado envolvido numa batalha pensa em morrer. Pelo contrário, até mesmo os ateus oram pela sua salvação e por sua vida. Então, é importante sabermos que a luz maior está no otimismo, na alegria de ser e de existir, e que nós devemos ter um espírito otimista, uma estrutura interna firme, inabalável, para viver e sentir tudo que a vida nos apresenta de uma forma clara e real. Assim seja. Observe e preste atenção nessa leitura que foi feita. Namastê. A tristeza seca os ossos, escreveu Bacon. O indivíduo otimista vive mais tempo, tem maior resistência às doenças, porque tem entusiasmo com as coisas da existência, dando ênfase ao chamado impulso de vida descoberto por Freud. Deste modo, a morte deve ser encarada como um problema pertencente mais ao campo psíquico que ao fisiológico. No entanto, a fase de autodestruição tem uma curva longínqua do completo extermínio, isto é, no aparecimento de uma moléstia de natureza grave, o indivíduo reage, tem os seus sentimentos de culpa sanados em parte e procura voltar à normalidade psico-orgânica. O grau de neurose está estreitamente relacionado ao índice de tendência autodestrutiva, mas não ao ponto de uma aniquilação completa. O suicida está mais situado ao campo da psicose, pois geralmente apresenta traços depressivos endógenos. Uma antiga história diz o seguinte:
Havia um homem velho, lenhador, que ia todos os dias trabalhar na mata e à tarde trazia para casa um feixe de lenha às costas. Uma vez, com o corpo vergado sob tanto peso, pediu à morte que viesse buscá-lo. Tanta criança morre e eu, velho e cansado, tenho ainda de viver. E de tanto pedir, ela lhe apareceu. Você me chamou, vim buscá-lo. Lenhador engoliu em seco. Olhou apavorado para a aparição e respondeu-lhe: Sim, eu pedi a sua vinda, mas apenas para me ajudar a carregar o feixe de lenha. Essa é a atitude tomada pela nossa vida psíquica diante do perigo de uma aniquilação completa. Aliás, nenhum soldado envolvido numa batalha pensa em morrer. Pelo contrário, até mesmo os ateus oram pela sua salvação e por sua vida. Então, é importante sabermos que a luz maior está no otimismo, na alegria de ser e de existir, e que nós devemos ter um espírito otimista, uma estrutura interna firme, inabalável, para viver e sentir tudo que a vida nos apresenta de uma forma clara e real. Assim seja. Observe e preste atenção nessa leitura que foi feita. Namastê. A tristeza seca os ossos, escreveu Bacon. O indivíduo otimista vive mais tempo, tem maior resistência às doenças, porque tem entusiasmo com as coisas da existência, dando ênfase ao chamado impulso de vida descoberto por Freud. Deste modo, a morte deve ser encarada como um problema pertencente mais ao campo psíquico que ao fisiológico. No entanto, a fase de autodestruição tem uma curva longínqua do completo extermínio, isto é, no aparecimento de uma moléstia de natureza grave, o indivíduo reage, tem os seus sentimentos de culpa sanados em parte e procura voltar à normalidade psico-orgânica. O grau de neurose está estreitamente relacionado ao índice de tendência autodestrutiva, mas não ao ponto de uma aniquilação completa. O suicida está mais situado ao campo da psicose, pois geralmente apresenta traços depressivos endógenos. Uma antiga história diz o seguinte: havia um homem velho, lenhador, que ia todos os dias trabalhar na mata e à tarde trazia para casa um feixe de lenha às costas. Uma vez, com o corpo vergado sob tanto peso, pediu à morte que viesse buscá-lo. Tanta criança morre e eu, velho e cansado, tenho ainda de viver. E de tanto pedir, ela lhe apareceu. Você me chamou, vim buscá-lo. Lenhador engoliu em seco. Olhou apavorado para a aparição e respondeu-lhe: Sim, eu pedi a sua vinda, mas apenas para me ajudar a carregar o feixe de lenha. Essa é a atitude tomada pela nossa vida psíquica diante do perigo de uma aniquilação completa. Aliás, nenhum soldado envolvido numa batalha pensa em morrer. Pelo contrário, até mesmo os ateus oram pela sua salvação e por sua vida. Então, é importante sabermos que a luz maior está no otimismo,
no otimismo, na alegria de ser e de existir, e que nós devemos ter um espírito otimista, uma estrutura interna firme, inabalável, para viver e sentir tudo que a vida nos apresenta de uma forma clara e real. Assim seja. Observe e preste atenção nessa leitura que foi feita. Namastê. A tristeza seca os ossos, escreveu Bacon. O indivíduo otimista vive mais tempo, tem maior resistência às doenças, porque tem entusiasmo com as coisas da existência, dando ênfase ao chamado impulso de vida descoberto por Freud. Deste modo, a morte deve ser encarada como um problema pertencente mais ao campo psíquico que ao fisiológico. No entanto, a fase de autodestruição tem uma curva longínqua do completo extermínio, isto é, no aparecimento de uma moléstia de natureza grave, o indivíduo reage, tem os seus sentimentos de culpa sanados em parte e procura voltar à normalidade psico-orgânica. O grau de neurose está estreitamente relacionado ao índice de tendência autodestrutiva, mas não ao ponto de uma aniquilação completa. O suicida está mais situado ao campo da psicose, pois geralmente apresenta traços depressivos endógenos. Uma antiga história diz o seguinte: havia um homem velho, lenhador, que ia todos os dias trabalhar na mata e à tarde trazia para casa um feixe de lenha às costas. Uma vez, com o corpo vergado sob tanto peso, pediu à morte que viesse buscá-lo. Tanta criança morre e eu, velho e cansado, tenho ainda de viver. E de tanto pedir, ela lhe apareceu. Você me chamou, vim buscá-lo. O lenhador engoliu em seco. Olhou apavorado para a aparição e respondeu-lhe: sim, eu pedi a sua vinda, mas apenas para me ajudar a carregar o feixe de lenha. Essa é a atitude tomada pela nossa vida psíquica diante do perigo de uma aniquilação completa. Aliás, nenhum soldado envolvido numa batalha pensa em morrer. Pelo contrário, até mesmo os ateus oram pela sua salvação e por sua vida. Então, é importante sabermos que a luz maior está no otimismo, na alegria de ser e de existir, e que nós devemos ter um espírito otimista, uma estrutura interna firme, inabalável, para viver e sentir tudo que a vida nos apresenta de uma forma clara e real. Assim seja. Observe e preste atenção nessa leitura que foi feita. Namastê. A tristeza seca os ossos, escreveu Bacon. O indivíduo otimista vive mais tempo, tem maior resistência às doenças, porque tem entusiasmo com as coisas da existência, dando ênfase ao chamado impulso de vida descoberto por Freud. Deste modo, a morte deve ser encarada como um problema pertencente mais ao campo psíquico que ao fisiológico. No entanto, a fase de autodestruição tem uma curva longínqua do completo extermínio,
isto é, no aparecimento de uma moléstia de natureza grave, o indivíduo reage, tem os seus sentimentos de culpa sanados em parte e procura voltar à normalidade psico-orgânica. O grau de neurose está estreitamente relacionado ao índice de tendência autodestrutiva, mas não ao ponto de uma aniquilação completa. O suicida está mais situado ao campo da psicose, pois geralmente apresenta traços depressivos endógenos. Uma antiga história diz o seguinte: havia um homem velho, lenhador, que ia todos os dias trabalhar na mata e à tarde trazia para casa um feixe de lenha às costas. Uma vez, com o corpo vergado sob tanto peso, pediu à morte que viesse buscá-lo. Tanta criança morre e eu, velho e cansado, tenho ainda de viver. E de tanto pedir, ela lhe apareceu. Você me chamou, vim buscá-lo. Lenhador engoliu em seco. Olhou apavorado para a aparição e respondeu-lhe: sim, eu pedi a sua vinda, mas apenas para me ajudar a carregar o feixe de lenha. Essa é a atitude tomada pela nossa vida psíquica diante do perigo de uma aniquilação completa. Aliás, nenhum soldado envolvido numa batalha pensa em morrer. Pelo contrário, até mesmo os ateus oram pela sua salvação e por sua vida. Então, é importante sabermos que a luz maior está no otimismo, na alegria de ser e de existir, e que nós devemos ter um espírito otimista, uma estrutura interna firme, inabalável, para viver e sentir tudo que a vida nos apresenta de uma forma clara e real. Assim seja. Observe e preste atenção nessa leitura que foi feita. Namastê. A tristeza seca os ossos, escreveu Bacon. O indivíduo otimista vive mais tempo, tem maior resistência às doenças, porque tem entusiasmo com as coisas da existência, dando ênfase ao chamado impulso de vida descoberto por Freud. Deste modo, a morte deve ser encarada como um problema pertencente mais ao campo psíquico que ao fisiológico. No entanto, a fase de autodestruição tem uma curva longínqua do completo extermínio, isto é, no aparecimento de uma moléstia de natureza grave, o indivíduo reage, tem os seus sentimentos de culpa sanados em parte e procura voltar à normalidade psico-orgânica. O grau de neurose está estreitamente relacionado ao índice de tendência autodestrutiva, mas não ao ponto de uma aniquilação completa. O suicida está mais situado ao campo da psicose, pois geralmente apresenta traços depressivos endógenos. Uma antiga história diz o seguinte: havia um homem velho, lenhador, que ia todos os dias trabalhar na mata e à tarde trazia para casa um feixe de lenha às costas. Uma vez, com o corpo vergado sob tanto peso, pediu à morte que viesse buscá-lo. Tanta criança morre e eu, velho e cansado, tenho ainda de viver. E de tanto pedir, ela lhe apareceu. Você me chamou, vim buscá-lo. Lenhador engoliu em seco. Olhou apavorado para a aparição e respondeu-lhe: sim, eu pedi a sua vinda,
mas apenas para me ajudar a carregar o feixe de lenha. Essa é a atitude tomada pela nossa vida psíquica diante do perigo de uma aniquilação completa. Aliás, nenhum soldado envolvido numa batalha pensa em morrer. Pelo contrário, até mesmo os ateus oram pela sua salvação e por sua vida. Então, é importante sabermos que a luz maior está no otimismo, na alegria de ser e de existir, e que nós devemos ter um espírito otimista, uma estrutura interna firme, inabalável, para viver e sentir tudo que a vida nos apresenta de uma forma clara e real. Assim seja. Observe e preste atenção nessa leitura que foi feita. Namastê. A tristeza seca os ossos, escreveu Bacon. O indivíduo otimista vive mais tempo, tem maior resistência às doenças, porque tem entusiasmo com as coisas da existência, dando ênfase ao chamado impulso de vida descoberto por Freud. Deste modo, a morte deve ser encarada como um problema pertencente mais ao campo psíquico que ao fisiológico. No entanto, a fase de autodestruição tem uma curva longínqua do completo extermínio, isto é, no aparecimento de uma moléstia de natureza grave, o indivíduo reage, tem os seus sentimentos de culpa sanados em parte e procura voltar à normalidade psico-orgânica. O grau de neurose está estreitamente relacionado ao índice de tendência autodestrutiva, mas não ao ponto de uma aniquilação completa. O suicida está mais situado ao campo da psicose, pois geralmente apresenta traços depressivos endógenos. Uma antiga história diz o seguinte: havia um homem velho, lenhador, que ia todos os dias trabalhar na mata e à tarde trazia para casa um feixe de lenha às costas. Uma vez, com o corpo vergado sob tanto peso, pediu à morte que viesse buscá-lo. Tanta criança morre e eu, velho e cansado, tenho ainda de viver. E de tanto pedir, ela lhe apareceu. Você me chamou, vim buscá-lo. Lenhador engoliu em seco, olhou apavorado para a aparição e respondeu-lhe: sim, eu pedi a sua vinda, mas apenas para me ajudar a carregar o feixe de lenha. Essa é a atitude tomada pela nossa vida psíquica diante do perigo de uma aniquilação completa. Aliás, nenhum soldado envolvido numa batalha pensa em morrer. Pelo contrário, até mesmo os ateus oram pela sua salvação e por sua vida. Então, é importante sabermos que a luz maior está no otimismo, na alegria de ser e de existir, e que nós devemos ter um espírito otimista, uma estrutura interna firme, inabalável, para viver e sentir tudo que a vida nos apresenta de uma forma clara e real. Assim seja. Observe e preste atenção nessa leitura que foi feita. Namastê.
A tristeza seca os ossos, escreveu Bacon. O indivíduo otimista vive mais tempo, tem maior resistência às doenças, porque tem entusiasmo com as coisas da existência, dando ênfase ao chamado impulso de vida descoberto por Freud. Deste modo, a morte deve ser encarada como um problema pertencente mais ao campo psíquico que ao fisiológico. No entanto, a fase de autodestruição tem uma curva longínqua do completo extermínio, isto é, no aparecimento de uma moléstia de natureza grave, o indivíduo reage, tem os seus sentimentos de culpa sanados em parte e procura voltar à normalidade psico-orgânica. O grau de neurose está estreitamente relacionado ao índice de tendência autodestrutiva, mas não ao ponto de uma aniquilação completa. O suicida está mais situado ao campo da psicose, pois geralmente apresenta traços depressivos endógenos. Uma antiga história diz o seguinte: havia um homem velho, lenhador, que ia todos os dias trabalhar na mata e à tarde trazia para casa um feixe de lenha às costas. Uma vez, com o corpo vergado sob tanto peso, pediu à morte que viesse buscá-lo. Tanta criança morre e eu, velho e cansado, tenho ainda de viver. E de tanto pedir, ela lhe apareceu. Você me chamou, vim buscá-lo. Lenhador engoliu em seco. Olhou apavorado para a aparição e respondeu-lhe: sim, eu pedi a sua vinda, mas apenas para me ajudar a carregar o feixe de lenha. Essa é a atitude tomada pela nossa vida psíquica diante do perigo de uma aniquilação completa. Aliás, nenhum soldado envolvido numa batalha pensa em morrer. Pelo contrário, até mesmo os ateus oram pela sua salvação e por sua vida. Então, é importante sabermos que a luz maior está no otimismo, na alegria de ser e de existir, e que nós devemos ter um espírito otimista, uma estrutura interna firme, inabalável, para viver e sentir tudo que a vida nos apresenta de uma forma clara e real. Assim seja. Observe e preste atenção nessa leitura que foi feita. Namastê. A tristeza seca os ossos, escreveu Bacon. O indivíduo otimista vive mais tempo, tem maior resistência às doenças, porque tem entusiasmo com as coisas da existência, dando ênfase ao chamado impulso de vida descoberto por Freud. Deste modo, a morte deve ser encarada como um problema pertencente mais ao campo psíquico que ao fisiológico. No entanto, a fase de autodestruição tem uma curva longínqua do completo extermínio, isto é, no aparecimento de uma moléstia de natureza grave, o indivíduo reage, tem os seus sentimentos de culpa sanados em parte e procura voltar à normalidade psico-orgânica. O grau de neurose está estreitamente relacionado ao índice de tendência autodestrutiva, mas não ao ponto de uma aniquilação completa. O suicida está mais situado ao campo da psicose, pois geralmente apresenta traços depressivos endógenos. Uma antiga história diz o seguinte:
Havia um homem velho, lenhador, que ia todos os dias trabalhar na mata e à tarde trazia para casa um feixe de lenha às costas. Uma vez, com o corpo vergado sob tanto peso, pediu à morte que viesse buscá-lo. Tanta criança morre e eu, velho e cansado, tenho ainda de viver. E de tanto pedir, ela lhe apareceu. Você me chamou, vim buscá-lo. Lenhador engoliu em seco. Olhou apavorado para a aparição e respondeu-lhe: Sim, eu pedi a sua vinda, mas apenas para me ajudar a carregar o feixe de lenha. Essa é a atitude tomada pela nossa vida psíquica diante do perigo de uma aniquilação completa. Aliás, nenhum soldado envolvido numa batalha pensa em morrer. Pelo contrário, até mesmo os ateus oram pela sua salvação e por sua vida. Então, é importante sabermos que a luz maior está no otimismo, na alegria de ser e de existir, e que nós devemos ter um espírito otimista, uma estrutura interna firme, inabalável, para viver e sentir tudo que a vida nos apresenta de uma forma clara e real. Assim seja. Observe e preste atenção nessa leitura que foi feita. Namastê. A tristeza seca os ossos, escreveu Bacon. O indivíduo otimista vive mais tempo, tem maior resistência às doenças, porque tem entusiasmo com as coisas da existência, dando ênfase ao chamado impulso de vida descoberto por Freud. Deste modo, a morte deve ser encarada como um problema pertencente mais ao campo psíquico que ao fisiológico. No entanto, a fase de autodestruição tem uma curva longínqua do completo extermínio, isto é, no aparecimento de uma moléstia de natureza grave, o indivíduo reage, tem os seus sentimentos de culpa sanados em parte e procura voltar à normalidade psico-orgânica. O grau de neurose está estreitamente relacionado ao índice de tendência autodestrutiva, mas não ao ponto de uma aniquilação completa. O suicida está mais situado ao campo da psicose, pois geralmente apresenta traços depressivos endógenos. Uma antiga história diz o seguinte: havia um homem velho, lenhador, que ia todos os dias trabalhar na mata e à tarde trazia para casa um feixe de lenha às costas. Uma vez, com o corpo vergado sob tanto peso, pediu à morte que viesse buscá-lo. Tanta criança morre e eu, velho e cansado, tenho ainda de viver. E de tanto pedir, ela lhe apareceu. Você me chamou, vim buscá-lo. Lenhador engoliu em seco. Olhou apavorado para a aparição e respondeu-lhe: Sim, eu pedi a sua vinda, mas apenas para me ajudar a carregar o feixe de lenha. Essa é a atitude tomada pela nossa vida psíquica diante do perigo de uma aniquilação completa. Aliás, nenhum soldado envolvido numa batalha pensa em morrer. Pelo contrário, até mesmo os ateus oram pela sua salvação e por sua vida. Então, é importante sabermos que a luz maior está no otimismo,
no otimismo, na alegria de ser e de existir, e que nós devemos ter um espírito otimista, uma estrutura interna firme, inabalável, para viver e sentir tudo que a vida nos apresenta de uma forma clara e real. Assim seja. Observe e preste atenção nessa leitura que foi feita. Namastê. A tristeza seca os ossos, escreveu Bacon. O indivíduo otimista vive mais tempo, tem maior resistência às doenças, porque tem entusiasmo com as coisas da existência, dando ênfase ao chamado impulso de vida descoberto por Freud. Deste modo, a morte deve ser encarada como um problema pertencente mais ao campo psíquico que ao fisiológico. No entanto, a fase de autodestruição tem uma curva longínqua do completo extermínio, isto é, no aparecimento de uma moléstia de natureza grave, o indivíduo reage, tem os seus sentimentos de culpa sanados em parte e procura voltar à normalidade psico-orgânica. O grau de neurose está estreitamente relacionado ao índice de tendência autodestrutiva, mas não ao ponto de uma aniquilação completa. O suicida está mais situado ao campo da psicose, pois geralmente apresenta traços depressivos endógenos. Uma antiga história diz o seguinte: havia um homem velho, lenhador, que ia todos os dias trabalhar na mata e à tarde trazia para casa um feixe de lenha às costas. Uma vez, com o corpo vergado sob tanto peso, pediu à morte que viesse buscá-lo. Tanta criança morre e eu, velho e cansado, tenho ainda de viver. E de tanto pedir, ela lhe apareceu. Você me chamou, vim buscá-lo. O lenhador engoliu em seco. Olhou apavorado para a aparição e respondeu-lhe: sim, eu pedi a sua vinda, mas apenas para me ajudar a carregar o feixe de lenha. Essa é a atitude tomada pela nossa vida psíquica diante do perigo de uma aniquilação completa. Aliás, nenhum soldado envolvido numa batalha pensa em morrer. Pelo contrário, até mesmo os ateus oram pela sua salvação e por sua vida. Então, é importante sabermos que a luz maior está no otimismo, na alegria de ser e de existir, e que nós devemos ter um espírito otimista, uma estrutura interna firme, inabalável, para viver e sentir tudo que a vida nos apresenta de uma forma clara e real. Assim seja. Observe e preste atenção nessa leitura que foi feita. Namastê. A tristeza seca os ossos, escreveu Bacon. O indivíduo otimista vive mais tempo, tem maior resistência às doenças, porque tem entusiasmo com as coisas da existência, dando ênfase ao chamado impulso de vida descoberto por Freud. Deste modo, a morte deve ser encarada como um problema pertencente mais ao campo psíquico que ao fisiológico. No entanto, a fase de autodestruição tem uma curva longínqua do completo extermínio,
isto é, no aparecimento de uma moléstia de natureza grave, o indivíduo reage, tem os seus sentimentos de culpa sanados em parte e procura voltar à normalidade psico-orgânica. O grau de neurose está estreitamente relacionado ao índice de tendência autodestrutiva, mas não ao ponto de uma aniquilação completa. O suicida está mais situado ao campo da psicose, pois geralmente apresenta traços depressivos endógenos. Uma antiga história diz o seguinte: havia um homem velho, lenhador, que ia todos os dias trabalhar na mata e à tarde trazia para casa um feixe de lenha às costas. Uma vez, com o corpo vergado sob tanto peso, pediu à morte que viesse buscá-lo. Tanta criança morre e eu, velho e cansado, tenho ainda de viver. E de tanto pedir, ela lhe apareceu. Você me chamou, vim buscá-lo. Lenhador engoliu em seco. Olhou apavorado para a aparição e respondeu-lhe: sim, eu pedi a sua vinda, mas apenas para me ajudar a carregar o feixe de lenha. Essa é a atitude tomada pela nossa vida psíquica diante do perigo de uma aniquilação completa. Aliás, nenhum soldado envolvido numa batalha pensa em morrer. Pelo contrário, até mesmo os ateus oram pela sua salvação e por sua vida. Então, é importante sabermos que a luz maior está no otimismo, na alegria de ser e de existir, e que nós devemos ter um espírito otimista, uma estrutura interna firme, inabalável, para viver e sentir tudo que a vida nos apresenta de uma forma clara e real. Assim seja. Observe e preste atenção nessa leitura que foi feita. Namastê. A tristeza seca os ossos, escreveu Bacon. O indivíduo otimista vive mais tempo, tem maior resistência às doenças, porque tem entusiasmo com as coisas da existência, dando ênfase ao chamado impulso de vida descoberto por Freud. Deste modo, a morte deve ser encarada como um problema pertencente mais ao campo psíquico que ao fisiológico. No entanto, a fase de autodestruição tem uma curva longínqua do completo extermínio, isto é, no aparecimento de uma moléstia de natureza grave, o indivíduo reage, tem os seus sentimentos de culpa sanados em parte e procura voltar à normalidade psico-orgânica. O grau de neurose está estreitamente relacionado ao índice de tendência autodestrutiva, mas não ao ponto de uma aniquilação completa. O suicida está mais situado ao campo da psicose, pois geralmente apresenta traços depressivos endógenos. Uma antiga história diz o seguinte: havia um homem velho, lenhador,